Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje você vai analisar comigo, hoje nós vamos analisar, na verdade, a oração do Pai Nosso. Eu creio que você já deve ter ouvido a oração do Pai Nosso, ou talvez até você seja um daqueles que reza a oração, né? E então nós vamos analisar passo por passo, palavras por palavras, porque esta é uma oração miolo, né? Assim, uma oração básica, uma estrutura básica de oração que Jesus instruiu para os seus apóstolos. Claro que eles não iriam orar apenas essa oração, mas ele deu ali uma instrução básica, um miolo de uma oração, né? Então a oração começa dizendo que Pai Nosso que está no céu. Por que que ele introduziu essa estrutura de oração? Pai Nosso que está no céu. Porque ele quis nos ensinar que a ênfase principal, né, e a referência fundamental que nós temos que ter, né, que nós temos que colocar para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração, é o Pai que está no céu. Quem é o Pai que está no céu? O Pai que está no céu é o Criador de todas as coisas, aquele que criou você, aquele que fez você funcionar, os seus sangues, é toda essa arquitetura maravilhosa, extraordinária que é você. Este é o Pai que está no céu. E que céu é este, né? O céu é da dimensão dele mesmo, a dimensão do próprio Deus, né? Quer dizer, é a dimensão da máxima santidade, da máxima perfeição, né? O céu é aquilo que há de mais puro, de mais santo, de mais sagrado. É por isso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Por que ele diz santificado seja o vosso nome? Porque ele quis enfatizar de que a honra e a glória devem ser prestadas para Deus. Quem deve ser honrado e glorificado é Deus. Por isso que ele fala, santificado seja o vosso nome. Então nós não podemos nunca esquecer que toda honra e toda glória pertence ao Criador de todas as coisas, inclusive ao Criador de você mesmo, né? Então, a missão do Messias, do Cristo, é justamente essa, fazer esta conexão entre Deus e o homem. Por isso que ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Porque é conectar o homem com o Deus Criador, né? Santificado, então, seja o vosso nome. O nome de Deus deve ser santificado, deve ser glorificado. Venha a nós o vosso reino. Porque o que é que nós devemos almejar nas nossas vidas? Que o reino de Deus venha até nós. Agora, que reino é este, né? É um reino externo, um reino bonito, formoso, né? Cheio de pratas, de ouro, de riquezas? Não, este reino que tem que vir a nós, primeiro é este reino de Deus, esta dimensão do sagrado, do nobre, do mais elevado, a dimensão do próprio Deus. Enfim, o próprio Deus vem até nós, junto com o seu próprio reino. Porque o reino de Deus não pode ser algo onde a presença de Deus não é constante, onde Deus não é o soberano. Então, venha a nós o vosso reino. Esse reino tem que vir a nós, mas ele tem que vir para nós por onde? Ele tem que vir para nós, para dentro do nosso coração. O reino de Deus tem que vir para dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, no nosso próprio interior. Venha a nós o vosso reino. Então, nós temos que alcançar o padrão de sermos cidadãos que transportam conosco o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade. Então, nós devemos lutar e nós devemos almejar o cumprimento, a realização da vontade de quem? A minha vontade, ou a vontade de alguém, ou a vontade do Deus Criador? Claro, indiscutivelmente, a vontade do Deus Criador, porque foi o projeto de criação, nós mesmos e toda a criação do mundo, é um projeto, é um desejo de Deus, o Criador. O Criador, ele almeja a perfeição das suas criaturas, por isso
as criou com a sua imagem e semelhança, visando e almejando que estas fossem um reflexo da sua grandeza, da sua própria perfeição. Então, a vontade de Deus é uma vontade muito alta, muito sublime, e nós devemos lutar para que a vontade de Deus seja feita. Por isso, o Pai Nosso, ele enfatizou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, as criaturas terrenas, elas devem glorificar a Deus. Glorificar como? Glorificar com os lábios? Não, elas devem glorificar com a sua imagem, com a sua própria honra, a sua própria dignidade, o seu próprio padrão de aperfeiçoamento, a sua perfeição, né? As criaturas perfeitas, as criaturas maravilhosas que vão honrar, glorificar e dignificar a Deus. Então Deus, ele não se glorifica com palavras, se glorifica com o resultado da sua obra. Se a obra é um desastre, ela desonra o Criador automaticamente. Se a obra é prima, se a obra é maravilhosa, se a obra é um esplendor, então ela dignifica, ela engrandece o seu Criador. Então seja feita a vossa vontade assim na terra, tanto aqui na terra, a obra deve se aperfeiçoar, a obra de Deus, como no céu, como na dimensão eterna, na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual ou na dimensão terrena, não deveria haver os desastres, as catástrofes que se tornaram os seres humanos. E os próprios anjos também que se corromperam tornaram-se catástrofes no mundo da eternidade. Então, seja feito, nós temos que lutar, temos que almejar e temos que batalhar para que a vontade de Deus, o que ele quis enfatizar isso, que nós devemos, todo cristão, todo religioso, ele tem que batalhar e almejar que a vontade, que vontade? É o projeto de criação de Deus. Não é qualquer vontade, a vontade é que eu seja salvo, a vontade é que eu seja isso, não, a vontade de Deus é que o projeto da sua criação se concretize conforme ele planejou. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí então, quando nós dizemos o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, significa que nós estamos reconhecendo a nossa fragilidade, que muitas vezes nós somos frágeis até mesmo para garantir a nossa própria sobrevivência, né? Então nós precisamos muitas vezes do socorro divino para nos dar, às vezes não o pão diretamente, mas nos dar a sabedoria, nos dar as forças, para que nós possamos prover os nossos sustentos e viver de uma forma honrada, de uma forma digna. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, temos que apelar por Deus muitas vezes, por ajuda, para vivermos dignamente. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, nós temos um condicional para que Deus nos perdoe, que perdoe as nossas ofensas, nós temos que perdoar a quem nos tem ofendido. Se nós não somos capazes de perdoar quem nos tem ofendido, então nós também não somos dignos do perdão de Deus, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, né? Porque as tentações, às vezes, elas são tão bem boladas, né, contra nós, que nós podemos nos encontrar frágeis, né, para poder superar as tentações. E as tentações são como que fosse forjada, né, pelo inimigo, já avisando, atingir os nossos pontos fracos, né? Então você precisa se fortalecer nesses pontos fracos. E aí você, muitas vezes, não tem o recurso próprio. Você precisa recorrer a Deus, a ajuda divina, a força divina, o reforço divino, para você se fortalecer nesse ponto fraco, para você conseguir vencer as tentações. Mas livrai-nos do mal. Então, desta forma, Deus nos livra do mal, quando nós podemos fortalecer nos nossos pontos fracos, com a ajuda dele,
e livrar-nos da tentação, né? Amém. Que Deus abençoe vocês, a vocês todos e a mim também. Se gostaram da reflexão, comente e compartilhe. Muito obrigado.